Seja bem-vindo ao NeuroConnect, o podcast da NeuroWork, um lugar que a gente conecta neurociência, neuromodulação, tecnologia, cérebro e muito mais. Hoje, nosso assunto é AVC. Bom, imagino que você já deve ter ouvido falar nesse assunto, mas a gente vai estar ouvindo um outro ponto de vista aqui, porque a gente escuta muito as questões relacionadas aos déficits, aos desafios motores do AVC. Mas hoje a gente vai ampliar um pouquinho esse ponto de vista e para isso eu chamo aqui Mara Jaqueline, psicóloga, trabalha com neuromodulação já há bastante tempo e ela veio trazer isso. Mara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Mara, te apresentei de maneira muito leve porque eu quero que você mesmo se apresente um pouquinho, conte quem é a Mara pra gente. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou Mara Jaqueline, sou de Manaus, Amazonas, sou psicóloga, neuropsicóloga, atuo com avaliação, reabilitação neurocognitiva, integrando a neuropsicologia com técnicas de neuromodulação não invasiva. Então, meu trabalho é voltado principalmente para pacientes com alterações neurológicas, como AVC, TCE, transtornos do neurodesenvolvimento e condições que afetam as funções cognitivas e comportamentais. Então, na reabilitação pós-AVC, eu trabalho muito focada não apenas na recuperação motora, mas principalmente nas funções cognitivas, emocionais, executivas, né, que são justamente as sequelas menos visíveis, né, e que mais impactam a autonomia e qualidade de vida do paciente. Mara, porque assim, quando a gente fala em AVC, a gente escuta muito falar nas sequelas da fala e nas sequelas motoras. Elas são muito importantes, com certeza. Mas realmente isso que você comentou dessas sequelas ficarem escondidas e são fundamentais para a pessoa retomar várias funções da vida dela e atuar nelas é muito importante. Você faz desde a avaliação à reabilitação, Mara? Sim. Tanto a avaliação ela é primordial, ela é o primeiro momento ali, né, e que a gente precisa compreender, né, mas o meu foco de trabalho ele está ligado justamente a essas sequelas invisíveis, né, porque ela é uma parte mais delicada do nosso trabalho. Quando o paciente ele chega em casa depois do AVC, a família geralmente está focada na recuperação física, na recuperação da comunicação, se vai andar de novo, se vai voltar a conversar. E aí acabam esquecendo as sequelas cognitivas e emocionais também, né? Então isso passa despercebida por muito tempo. E assim, a gente percebe que entre as sequelas, na avaliação que a gente faz, a gente identifica a lentificação do processamento, as falhas de memória recente, dificuldades de linguagem, de compreensão, o comprometimento de planejamento, organização, né? Alterações no controle inibitório. Há dificuldades também nas funções executivas, existem as mudanças emocionais, aparece ali quadros muitas vezes de ansiedade, de depressão, a irritabilidade, né? A personalidade também. Então, assim, na prática, o paciente ele pode recuperar os movimentos, né? Mas muitas vezes ele não consegue organizar uma tarefa simples, né? Então, a gente faz essa avaliação neuropsicológica. Eu digo assim que é o nosso mapa, né? Então, antes de qualquer intervenção, a gente precisa entender quais funções foram afetadas, né?
E a partir dali, né, a partir do momento que a gente avalia, identifica se houve uma sequela que envolve ali a função da memória, da atenção, da linguagem, né, das funções executivas, do processamento ali de cognitivo, a velocidade desse processamento. Aí sim, com isso a gente monta a reabilitação. Né? Então, e aí a gente deixa de ser genérico e passa a trabalhar de uma forma mais personalizada. Boa. Você falou termos, velocidade de processamento, controle inibitório e tal. Você conseguiria dar um exemplo pra gente de que falhas acontecem no dia a dia? Vamos pensar. Eu tenho um familiar na minha casa que tá fazendo já uma reabilitação motora com fisioterapia, tá fazendo fono, enfim. Que coisas que eu posso perceber, que eu possa desconfiar, talvez, né? Eu não posso falar assim, isso é velocidade de processamento. Não, como é que isso aparece no dia a dia do paciente que a família pode perceber? Então, a depender, né, os casos eles são muito específicos, né, Viviane? Então, dependendo ali da onde ocorreu a lesão, qual foi a proporção, né, o que a família, a dificuldade, a resposta, né, na comunicação funcional, né? Então, eu já peguei pacientes, já acompanhei, né, pacientes pós-AVC que tinha dificuldade em encontrar as palavras. Ele sabia o que ele queria falar, mas a palavra não saía. Fica aquela... Sabe a palavra, mas o negócio não consegue acertar. E aí, e às vezes sai uma palavra que não é aquela, né? Então ele quer pedir pão, mas sai sapato. Uhum. Né? A gente encontra muito isso na afasia. Então, isso é perceptível, né, pela família, porque a família não entende muito bem o porquê que aquilo está acontecendo. E aí entra o profissional da neuropsicologia que vem trazendo ali aquela orientação, né, para ajudar a família a compreender o que acontece dentro daquele cérebro que faz aquele paciente ter aquela resposta, né? Então, já peguei também situações que o marido era calmo, uma pessoa super tranquila, e após o AVC, ele passou a ser agressivo, mais reativo, e a família ficava ali sem entender o que tinha acontecido, por que ele estava ali, o que chateava tanto ele. E aí, quando a gente foi fazer a avaliação e entender qual era a proporção que aquele AVC tinha atingido, foi quando entendemos que estava relacionado a uma área do cérebro que envolve a personalidade. Então, a gente conseguiu explicar para a família, né, e orientar essa família de como, né, conduzir o tratamento, de como lidar com essa pessoa agora que não estava mais como era antes. É engraçado tudo isso, né, Mara? Engraçado no bom sentido, né? Mas muitas coisas, elas não são nada visíveis, né? Então, uma pessoa que antes era calmo, tranquilo, passa a ser agressivo. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? Isso é comportamento. Comportamento tá no funcionamento do cérebro, né? E se esse AVC atingiu aquela região, vai comprometer ali o comportamento também. Mas é muito mais difícil da gente entender, né? Porque não é visível ali, como é um comportamento, uma sequela motora, por exemplo. E aí a avaliação entra com esses dois aspectos aí que eu gostei, que você frisou, eu acho que é fundamental, que é
entender, para personalizar o atendimento, isso é a chave principal, mas principalmente acolher essa família e falar, olha, ele quer falar pão, mas fala sapato, porque lá no cérebro dele, ali aconteceu um probleminha XYZ, aí mostra ou explica, e a família já vai se acalmando, entendendo que faz parte, né, do processo e tudo mais. Então a gente falou de um ponto, né, Mara, que é o entendimento. E temos aí um segundo ponto. A gente sabe que você trabalha com neuromodulação, várias técnicas de neuromodulação. Você pode usar essas técnicas de neuromodulação para auxiliar no tratamento do AVC? Como é que é isso? Conta pra gente. Sim, eu digo assim que as técnicas de neuromodulação, ela nos facilita o caminho, né? Elas nos dão um acesso. Então, hoje, eu trabalho, né, com integração. Então, eu uso da minha avaliação neuropsicológica, do meu olhar neuropsicológico, né, para esse paciente, e pego a neuromodulação como algo que me auxilia na intervenção. Então, eu aplico neuromodulação integrada ao treino cognitivo, né? Primeiro, a gente modula as redes neurais, depois nós treinamos a função. Né? Então, a neuromodulação, ela prepara o cérebro, ela aumenta a plasticidade, ela deixa o cérebro mais receptivo. Né? Então, a neuropsicologia, ela entra com os exercícios cognitivos, com aquelas atividades de estimulação, e o trabalho emocional também. E aí a gente entra com isso no momento em que o cérebro está preparado para aprender. Né? Porque eu uso a neuromodulação para ajudar nesse processo, para facilitar esse processo de reabilitação e de habilitação também, né? Então, a neuromodulação eu utilizo no meu fazer psicológico, neuropsicológico, para aumentar a plasticidade sináptica, a excitabilidade funcional, né? Regular as redes de atenção, para ajudar no engajamento cognitivo desse paciente, né? A melhorar também a velocidade de processamento, que muitas vezes eles ficam com rebaixamento, né? Então, eu consigo integrar isso, sim. Olha só, Mara, eu escutando você falar aqui, me veio uma imagem na cabeça que é criar um ambiente de cérebro propício para o exercício. Porque a gente sabe, e eu também sou neuropsicóloga, como é que a gente trabalha sem a neuromodulação? A gente trabalha com técnicas, com exercícios, e ok, tá lindo, tá ótimo, é assim. Mas por que não? E como é bom você poder trabalhar este cérebro para deixar ele mais apto a receber? Porque o tratamento da neuropsicologia, os exercícios, né, cognitivos que a gente faz dentro da reabilitação neuropsicológica, eles promovem a neuroplasticidade. Agora, você está dando um reforço, você está potencializando todo esse trabalho. Como tem sido a sua prática em relação a isso, a aceitação das famílias, do próprio paciente, em relação a você falar, vou colocar um negocinho ali na cabeça dele também. E aí, como é que é essa aceitação, Mara? Então, um ponto importante é a questão da família. Nesse momento, muitas vezes o paciente ele não tem autonomia. Né? Ele, naquele momento, ele está ali dependendo, né, dos cuidados da família, da atenção da família, do engajamento da família. Então, a família ali é parte fundamental do tratamento. Né? Então, a gente faz uma psicoeducação,
onde é apresentado as técnicas, é avaliado todas essas sequelas cognitivas, né? A gente dá instruções específicas para cada caso. E dentro dessa perspectiva, a gente vai trabalhando a adesão, né, ao tratamento, porque a gente tem que pontuar qual é a importância. Porque, como a gente iniciou falando, muitas vezes essas sequelas, elas são invisíveis. Então, a família está habituada a procurar tratamento para as questões motoras, voltada à linguagem, né? Então, o fisioterapeuta e a fono, eles estão ali à frente. Mas, quando a gente mostra e a gente pontua que há uma importância nessa organização neurocognitiva, que a gente precisa olhar para esse ser como um ser humano que tem emoções, né, que tem vontades, mesmo que não consiga expressar isso naquele momento. Aí entra o nosso fazer, né? Que ele necessita de uma reabilitação neurocognitiva. E o que é essa reabilitação neurocognitiva? Né? Então, eles começam a ver o que é a necessidade e que muitas vezes o tratamento tem um salto maior quando a gente consegue integrar. Né? A neuropsicologia entra com a neuromodulação, mais a físio, mais a fono, né? Então a gente consegue integrar todo esse tratamento dentro do processo de reabilitação pós-AVC e o sucesso muitas vezes é garantido, né? Mara, você fala, né, em alguns pontos você comentou pós-AVC. Quanto tempo, sei lá, de repente eu tenho um familiar na minha casa que já teve AVC faz 3 anos. É ainda tempo ou já não dá mais? O que você tem para me contar? Isso é uma questão que muitos familiares me questionam, né? Quando vem buscar o tratamento, entende que a neuromodulação é algo que pode fazer um diferencial ali. Que doutora, né? Ele te pergunta, doutora, eu tenho um paciente que já tem que já teve o AVC, tem certos comprometimentos e tal e tal. Neuromodulação pode ajudar? A senhora pode ajudar? E aí eu digo assim, sempre há o que fazer, né? Porque a janela, claro que a gente sabe que a janela de maior plasticidade, ela é ali no começo, né? No início. Mas a gente sabe também que o cérebro é adaptativo, né? Ao longo da vida. Então, a plasticidade, ela ocorre ao longo da vida, né? Então, é possível a gente conseguir esses ganhos funcionais mesmo após ali 6 meses o AVC, após 1 ano de AVC, né? Avaliando cada caso, cada comprometimento, né? E dentro do que é ali possível, né? Dentro daqueles limites, né? Porque a gente também tem limites, a neuromodulação, ela não é milagrosa, mas ela existe e a gente pode fazer uma neuroplasticidade guiada. Mara, você falou vários termos que eu gostei muito, tá? Por exemplo, neuroplasticidade guiada. Por quê? Porque a neuroplasticidade ela vai acontecer e tal, mas se a gente pode direcionar essa neuroplasticidade, é mágico, não é? Vamos traduzir aí, neuroplasticidade é como se fosse a capacidade do cérebro de se modificar, tá? Isso. E se a gente pudesse guiar, então, como a Mara falou, né, uma neuroplasticidade guiada, se a gente pudesse guiar essa capacidade de modificação do cérebro, é isso que a neuromodulação acaba fazendo. E é aí que você coloca as técnicas. Eu acho que é sempre uma mensagem de esperança para a família da pessoa que está com AVC ali,
porque o sofrimento é grande, tanto para a pessoa quanto para os familiares, quanto para as pessoas ao redor, porque de um dia para o outro, né, as limitações aparecem. Não é algo que às vezes vem um pouco devagar, né, e tal, mas é comum ser abrupto, né? Um dia eu tô trabalhando e no outro dia, sei lá o que aconteceu comigo, tudo mudou, né? Tô no hospital e aí dá conta de todas essas sequelas, isso para a própria pessoa e para a família. Então, acho que qualquer tipo de tratamento validado cientificamente, porque aquilo que a gente está falando aqui não é nada mágico, como você falou, né? Tem toda uma ciência por trás disso. Mas levar isso para as famílias de que sim, a gente tem técnicas que podem facilitar, e por mais que você esteja falando das questões mais invisíveis, né, que são as emoções, que é o cognitivo, a neuromodulação acaba também ajudando nas sequelas motoras e de fala, né? Mesmo que teu foco não seja específico ali, né? Mas colabora bastante, eu acho que isso é bem importante também. Então, eu vejo muito como uma ideia de que a gente pode melhorar aquela terrinha para depois plantar aquela sementinha. Então, tô cuidando da terra, tô regando a sementinha para que esse paciente possa ser reabilitado ou habilitado, né? Dependendo de cada contexto. Sim. Muito bem, Mário. Eu digo assim, a neuromodulação, eu falo muito da neuromodulação porque é algo que eu vivo intensamente, estudo muito e aplico em todos os meus casos, né? Eu uso a neuromodulação ali como parte mesmo da intervenção de reabilitação, né? Então, eu digo assim, que o cérebro, depois do AVC, tem regiões que ficam menos ativas por causa da lesão, né? E ali a neuromodulação vai entrar para estimular para essas regiões e para ajudar o cérebro a criar esses novos caminhos, que é justamente o que a neuroplasticidade propõe, né? Então é como se a gente ajudasse esse cérebro a se reorganizar depois de um caos, depois de um dano. Então as técnicas, elas não substituem, né, a reabilitação, o treino cognitivo, a fisioterapia, a fono, mas elas potencializam, né, o cérebro para aprender melhor durante essa reabilitação. E aí eu vou trazer um exemplo que eu tenho, né, porque eu acho que de todos os casos que a gente pega, assim, das condições, né, que a gente pega, a gente sempre tem um caso ali especial. Sim. Conta pra gente. E eu tenho um que é de uma senhora não, né? É uma jovem. Eu peguei ela bem mesmo no início, né? Logo após o AVC, ali em questão de 2 meses, saiu do hospital, a gente já iniciou com as intervenções. Então eu peguei ela bem na fase crônica, né? Aguda da coisa. E ao longo do tratamento, ela foi evoluindo aos poucos e eu percebi uma necessidade, que foi integrar a minha atuação junto com a fono. E, gente, foi incrível os resultados. Ela estava no momento da afasia global. Então, nada de fala. E aí, aquilo, eu falei, gente, eu vou pegar a neuromodulação e vou fazer no mesmo momento em que ela está fazendo lá com a fono. Para ver se a gente potencializa justamente com a ideia de proporcionar esse ambiente neural para que ela tivesse o aprendizado, né? Consolidasse esse aprendizado. E aí foi incrível. Questão assim de 2 meses, né? A gente trabalhando semanal ali, intensamente, juntas. Ela
conseguiu falar a primeira, e não foi a primeira palavra, não, foi a primeira frase. Ai, que legal. Ela não falou uma palavra, ela falou uma frase. Gente, Soltou. foi assim algo... Até hoje, assim, eu me emociono quando eu lembro. Porque é algo assim tão fantástico, né? Que a gente percebe ali que cada progresso desse nos dá a certeza que a gente está no caminho certo, que o caminho integrado é o mais eficaz. Então, eu sozinha talvez não teria conseguido, a Fono também sozinha talvez não teria conseguido. Então, vamos unir a força e vamos tentar dar esse empurrão. E foi o que a gente decidiu fazer. Então, e deu super certo, né? Então, para você ver o quanto pode ser promissor, né? O quanto pode ser transformador mesmo. E a gente conseguir ter essa sensibilidade, né? De entender qual o momento que eu posso juntar forças, né? Que a gente pode ali dar uma misturada, né? Uma integrada em todas as técnicas para conseguir fazer com que o paciente tenha, né, um insight. Sim, Mara, veja, parabéns por esse exemplo que você deu. Não é à toa que você é uma treinadora de neuromodulação com o selo de excelência da NeuroWork. São situações assim, a gente sabe o quanto você batalha, eu conheço tua trajetória ali já faz um certo tempo, e eu vejo que você é uma profissional muito dedicada, e aí não tem como não ter resultado, né? Quem tá correndo atrás, quem tá buscando, quem sabe que pode sair da sua cadeira e falar, não, eu vou lá junto com a sessão com a Fono, eu vou lá junto com não sei o quê, e vamos lá, e vamos fazer sair dessa zona de conforto. Aí não tem como não ter bons resultados, não ter como os nossos pacientes não evoluírem, porque a gente está correndo atrás, né? Entendendo qual é a melhor ferramenta que a gente tem a oferecer para esse paciente, né? Encaixando pela necessidade do paciente. E não é à toa que você é uma profissional com o selo de excelência da NeuroWork, que tá aí, né? Não precisa nem falar muito. Mara, parabéns por toda a tua trajetória, né? Da parte que eu conheço da tua trajetória, ela é uma trajetória muito bonita. Você não tem só casos de AVC para contar, eu sei que você tem muitos casos para contar. Talvez a gente sente de novo aqui, converse sobre outras questões e como é que você lida no dia a dia, né, da neuropsicologia junto com a neuromodulação, que é um casamento bem interessante. Mara, quer deixar uma frasezinha, uma mensagem final para quem está assistindo essa nossa conversa? Sim. Então, gente, para quem está assistindo e que está enfrentando as consequências de um AVC, né? Seja como paciente, seja como familiar, eu quero dizer que o caminho de recuperação, ele existe, né? Ele é desafiador, exige paciência e uma equipe de apoio, né? Mas ele existe. E para os profissionais, né? A integração entre diferente abordagem é o futuro, gente, né? Da reabilitação neurológica, neurocognitiva, seja a área que você atuar, integrar técnicas e usar a tecnologia, a neurociência a nosso favor, realmente transforma a nossa vida e a vida de quem nos procura, né, pela profissão que a gente exerce. Muito bem. Então, quanto mais a gente trabalha junto, mais a gente consegue integrar neuropsicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, neuromodulação, né, mais completa vai ser a recuperação do nosso paciente. Né? Então, o cérebro humano, ele ainda tem muito para nos surpreender e nós estamos aí nessa trajetória para aprender também.
Muito bem, Mara, muito obrigada pelo teu tempo, por estar passando. Eu sempre digo, todo podcast eu digo a mesma coisa. A gente está aqui para levar informação para as pessoas, e essa informação às vezes vem como informação, mas às vezes ela vem para aquecer o coração, no sentido de que sim, a gente tem opção. Não é nem sempre fácil, né, para a família, mas existem sim opções. E isso acalenta o coração. Então, informação e coração quentinho também cabe aqui no nosso podcast. Eu quero agradecer muito por você ter trazido esse assunto tão importante e extremamente comum, né, na sociedade, né? Muita gente passa por isso. E quem sabe te chamar aí para uma próxima conversa sobre outros assuntos. Mara, muito obrigada. Como sempre vou dizer sim. Eu agradeço também o espaço, Vivi, o reconhecimento, né? E quero dizer que estou sempre disponível. E se for para a gente conversar, fazer um café de neuromodulação, nós vamos fazer. Muito bem. Porque eu acho que é um assunto que nos une também, né? Porque nós buscamos isso e eu acho incrível também. E estarei aqui, né, sempre que precisar, e vamos marcar, sim, um outro conteúdo, um outro momento, tá bom? Tá bom. Fico muito feliz também. Obrigadão, Mara. E para você, gente. E para você que acompanha o nosso podcast, fique ligado, porque a gente sempre tem mais e mais e mais assuntos, sempre assuntos relevantes, sempre associados à saúde, à tecnologia, à psicoeducação e sempre profissionais muito qualificados. Fique atento às nossas redes sociais, Instagram e tudo mais. Mara, qual que é o teu Instagram para o pessoal te seguir? Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, né? Mara_Jaqueline com CK. Lá a gente vai ter conteúdo de neuropsicologia, de neuromodulação, de reabilitação neurocognitiva. E você atende em Manaus? Atende online também? Como é que é isso? Atendo Manaus, atendo online. Então, gente, hoje não tem mais barreira, tanto que ela tá em Manaus, eu tô em Curitiba e a gente tá fazendo esse podcast, mas não tem barreira também para o atendimento. Voltando então pro encerramento, pessoal, fique ligado nas nossas redes sociais para estar sempre atento aos novos assuntos que a gente traz para vocês. Muito obrigada e até a próxima!